Bíblica, Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é os dois sinais, perdição e salvação. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 28. Diz o texto sagrado: e em nada vos espanteis dos que resistem, ou dos que se opõem, o que para eles, na verdade, é indício, evidência clara de perdição, mas para vós, para vocês, de salvação, e isto de Deus. Obrigado, ocupe o assento, em nome do Senhor Jesus. A exortação de Paulo aos Filipenses visa não se deixar intimidar pelos opositores, uma vez que a firmeza na fé contida no Evangelho, a unidade da igreja e a coragem evidenciam a condenação dos adversários e a salvação dos fiéis. Tudo isso proveniente da parte do Deus dos céus. Ele começa dizendo: e em nada vos espanteis dos que resistem. Resistem aqui das pessoas que estavam se opondo, no caso os adversários. Essa conjunção aqui, aditiva, e, no grego é kai. Essa conjunção, conforme eu disse, aditiva, introduz uma continuação exortativa. Então o e aqui é muito importante porque ele conecta com a exortação anterior do versículo 27, que os irmãos estejam no padrão que Deus estabeleceu do Evangelho, ok? Para que eles vivam como cidadão ali do céu, de acordo com esse padrão estabelecido por Deus do Evangelho de Cristo, e permanecerem firmes, unidos, em concordância, lutando juntos, lado a lado, pela fé contida nesse Evangelho, porque a pregação do Evangelho é que traz a nossa fé, surge a nossa fé. E agindo assim, em nada eles venham se espantar pelos adversários. Então esse e faz essa conexão entre essa firmeza, essa unidade, essa concordância, essa luta lado a lado, com agora essa outra exortação: vocês não devem se espantar. Então aquele que vive como verdadeiro cidadão do céu, na fé contida no Evangelho, ele não vai se intimidar com os adversários. Olha só que a mensagem que um e traz, ok? Veja só, o Deus que nos chamou para a salvação e nos alistou no seu exército, garante a sua presença. Josué, capítulo de número 1, versículo 9, olha o que Deus disse para Josué. Você sabe que agora ele está na liderança do povo de Israel e tem a incumbência de introduzir o povo de Israel vencendo os inimigos. Mas para introduzir o povo, para tomar posse da terra, tinha que vencer os inimigos, tinha que vencer os adversários. Então, vencendo os adversários, se conquistava o espaço, se conquistava a terra. Só que Josué se sentiu intimidado pelo grande desafio que estava pela frente. Aí Deus vem com esta palavra, veja só, como que dizendo: você não faz parte do meu povo, você não faz parte, não é do exército simplesmente de Israel, mas do exército do céu. É como Deus está querendo dizer isso para ele, ó. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Olha que lindo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, ó, por onde quer que andares. Então não fica parado não, Deus é com quem anda. Fica parado não. Se parar, perdeu a presença. É forte, hein? Vamos lá, deixa eu aqui traduzir, colocar para vocês aqui, parafrasear, da forma que está as palavras no original, como ficaria, mais ou menos assim, ó. Deus está dizendo para ele, né? Deus aqui comissionou, e o Deus que comissionou aqui Josué é o mesmo Deus que dá força para que nós, no caso, né, para trazer a palavra para nós, para prevalecermos, ou seja, sermos mais fortes que os inimigos, e também nos dá convicção diante dos obstáculos que aparecem pelo caminho, a ponto de não causar medo, nem abalo e ruína interior,
Ou seja, porque aqui a palavra, no caso de espantes, a palavra em hebraico significa estar abalado, quebrado. Então, quando verdadeiramente nós entendemos que o Deus que nos comissionou é o que nos faz ser mais forte que os nossos inimigos, é aquele que verdadeiramente nos dá convicção diante dos obstáculos que aparecem, que nós vamos vencê-los. Esse Deus Todo-Poderoso não nos deixa ser verdadeiramente vencido pelo medo e nem estarmos abalados, quebrados em ruínas, ou seja, nas emoções e no nosso psicológico. Porque diante das circunstâncias adversas, lutas, perseguições, ou seja, vem aquele processo emocional, o desânimo, aquele processo psicológico, né? A perturbação na mente, e agora o que será da minha vida, ansiedade, estresse, todas essas coisas. Mas a presença do nosso Deus é a garantia verdadeiramente que nós teremos vitória sobre qualquer situação adversa. Tá certo? Glória a Deus. E por isso que nós não devemos estar amedrontados e nem espantados com os adversários. Agora olha o que Paulo disse: e em nada aqui é em medeni no grego, que significa de modo nenhum. Então Paulo está dizendo, de modo nenhum vocês fiquem assustados pelos adversários. Aqui, de modo nenhum, é a capacidade dada por Deus de permanecer firme, sem ser afetado por qualquer coisa que possa causar covardia, desistência, fraqueza, pavor ou até mesmo insegurança. E agora, o que vai ser da minha vida? Então veja só, Deus é que nos dá capacidade para estar seguro nele, ok? Para não estar duvidoso das suas promessas e da sua proteção na nossa vida, e nós não perdemos verdadeiramente a fiação de fé com Deus a ponto de fugir da situação, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a presença do Senhor é que dissipa todos os temores. Quem é que nunca viveu e nunca passou pelo medo de algo diante das investidas dos homens maus e do inimigo? Mas veja como que a Bíblia enfatiza essa questão da presença do Senhor. Atos 18, 9 e 10. Paulo estava sofrendo agora com os religiosos, uma grande perseguição, a ponto de, olha o estado que ele ficou. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas aqui, não fuja por causa do medo, mas fala, não te cales. Ele estava a ponto de sair daquela região com medo do que o povo poderia fazer com ele. Olha o que Deus diz. Por que ele não deve temer? Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Ou seja, ninguém vai encostar um dedo em você. Nesse caso, aqui nesse texto, é o que Deus estava falando para ele. O apóstolo estava sofrendo grande perseguição, como eu disse, a ponto de querer fugir com medo dos maus tratos dos homens. Mas Jesus aparece e confirma a sua presença com Paulo e ainda dá a ele uma promessa de proteção, renovando as forças e desfazendo todo o medo que ele estava. E por que eu sei que desfez? Porque no versículo 11 diz que ele ficou 1 ano e 6 meses, ou seja, quase 2 anos ainda naquele lugar que ele estava com medo e querendo fugir. Então a presença de Deus renovou e fortaleceu a vida deste servo de Deus. Então veja, a presença do nosso Deus conosco verdadeiramente é que nos dá essa força, essa intrepidez, essa segurança, e não nos põe em covardia, em fraqueza, em medo, querendo abandonar, deixar, parar, desistir. É a presença do Senhor que faz isso. Quando ele estava com medo, quem que apareceu e renovou? Jesus, o próprio Jesus apareceu para ele. E aí isso me faz entender Isaías, que 2 textos eu cito aqui que é tremendo. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 43:2, Deus disse:
Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelos rios, você não vai naufragar, porque o Senhor é contigo. Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti, nem chama alguma vai chamuscar sobre a sua vida. Tudo isso por quê? Por causa da presença do Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus na sua vida vai te trazer essa segurança, essa firmeza, essa convicção. Você não vai desistir, não vai parar, não vai fraquejar, não vai abrir mão das promessas, dos propósitos de Deus, porque Ele renova sobre você a presença dEle. A presença dEle está te fortalecendo, está te renovando. É promessa renovada hoje da proteção de Deus. Cada fio de cabelo da sua cabeça está contado pelo Senhor. Ninguém pode nem chegar perto de você se Deus não quiser. Ninguém pode fazer o que quer com você. Você tem dono, você tem Deus. Há um Deus poderoso na tua vida. Então, e em nada vos espanteis. Espanteis aqui é pitiró, que significa meter medo, amedrontar, assustar-se, apavorar-se com. Olha só, o inimigo, os adversários querendo colocar pavor, meter medo no povo de Deus, nos filipenses. Então aqui o que Paulo está dizendo para eles: como vocês são um cidadão dos céus, firmado no Evangelho, na fé em Cristo Jesus, não se deixem de modo algum ficar com medo, assustados ou abalados, em decorrência do fato de sofrerem intimidação dos adversários. Aqui é uma proibição geral de uma ação contínua, ou seja, todos os crentes não devem dar espaço, brecha alguma, para os adversários meterem medo. Porque a investida dele é diária. Só que aqui a palavra, conforme eu já disse aqui, Deus está nos ensinando que é o que? É uma proibição geral, ou seja, para todos os crentes, e de uma ação contínua. Ou seja, não pode ter nenhuma brecha para o inimigo querer meter medo, colocar dúvida em seu coração, porque aí surgirá o medo. É isso que o apóstolo está dizendo. Tá certo? Então escute essa. Meter medo é uma estratégia milenar do inimigo. Como eu já estou dizendo, milenar, vem de milênios, de milhares de anos, que esta é uma estratégia de inimigo, meter medo no coração das pessoas, deixar as pessoas interiormente abaladas, com o seu psicológico abalado, com as suas emoções fragilizadas. Esta é uma estratégia milenar. Escute esta. Nós vemos isso em 1 Samuel 17, 10 e 11, o gigante Golias. O texto diz que ele falou: eu quero que vocês me dêem um soldado aí para guerrear comigo. E o texto diz que Saul e o povo ficaram pasmados, apavorados, porque ele ficou 40 dias gritando e o povo foi tomado pelo medo, e por isso que se acovardaram, fugiram da guerra. Então veja, qual a estratégia do inimigo? Foi pelo tamanho. Então ele mostrou que era uma coisa muito alta, que eles não poderiam vencer. Olha só, outro exemplo, 2 Crônicas 20, do 1 ao 3, a Bíblia diz que se levantou os amonitas, moabitas e da montanha de Seir contra Josafá. Era 3 reinos contra Judá e Benjamim, 2 tribos, e Josafá teve medo, diz a Bíblia Sagrada. Então, como que outra estratégia do inimigo? Usar a dimensão, ou seja, tentar te cercar de todos os lados. Como que querendo dizer? Agora você não tem saída, aí querer colocar medo. Agora não tem saída para sua casa, agora não tem saída não tem solução para a tua família, agora você já era, teu fim chegou agora, aí não tem transformação para o teu ente querido. Estratégia do inimigo. Outro exemplo segundo Crônicas 32, 17 e 18, o inimigo usa a estratégia da persuasão para amedrontar. O que é persuasão? Te fazer acreditar que aquilo que ele está falando é verdade. O rei da Síria, Senaqueribe, ele pegou e mandou uma carta lá para ler na língua do povo judeu, ao povo que estava no muro, e o povo depois ia divulgar para todos os judeus. E qual que foi a carta, o teor da carta? Nem adianta Ezequias dizer para vocês buscar o Deus de Israel aí, que não vai ter jeito não. Assim como eu vim devastando todos os reinos, inclusive o lado norte, Israel eu derrotei,
vocês vão ser a mesma coisa. Então, olha só, estavam tentando, Senaqueribe quis persuadir o povo a acreditar na palavra de derrota dele. Ou seja, o inimigo quis convencer, por persuasão, que não valia a pena buscar a Deus. Que não valia a pena acreditar em Deus, que a vida dele seria um fracasso, era melhor ele se render. Isso é a estratégia do adversário. Agora, um exemplo agora que eu vou ler aqui, e outros, há várias outras táticas, ok? Do inimigo, como nós vemos em Neemias. Por exemplo, Neemias 6:2, o inimigo tentou usar o que contra Neemias? Distração. Desce daí e vem para cá, distração. Segundo, verso 5, insistência. A Bíblia diz que eles tentaram 4 vezes e na 5ª vez ainda veio com a carta aberta, ali falando coisas indevidas, que na verdade Neemias queria se revoltar contra o imperador, querendo meter medo nele. Nos versículos 7 e 8, ainda levantaram mentiras a respeito de Neemias, com falsa profecia, para você ter uma ideia. Levantaram uma falsa profecia para meter medo nele. Com o propósito de quê? Aí o verso 9 responde, tudo isso que eu falei para vocês são táticas do adversário, porque todos eles nos procuravam atemorizar, assustar, intimidar, meter medo, dizendo, as suas mãos largarão a obra. Veja só, olha só a colocação. O inimigo mete medo para a pessoa tirar a mão da obra. Então mete medo para ele parar a caminhada, mete medo para ele o quê? Não estar mais em uma comunhão ativa com Deus e fazendo a obra de Deus. Então olha a estratégia como é violenta. Aí no verso 11, mas olha o que Neemias disse, isso aqui é lindo, 11. Porém eu disse para eles, um homem como eu fugiria? Então vamos lá, aplicando. O inimigo mete medo para que os crentes desistam da sua fé e de fazer a obra de Deus. Agora, um homem, uma mulher de fé no Evangelho, ou seja, um crente fiel, que está com os olhos fixos em Jesus Cristo, não vai naufragar na fé, nem abandonar a obra de Deus, intimidado pelos adversários, intimidado pelos inimigos. E de todas as coisas que levantaram contra Neemias, qual foi o posicionamento dele? De fé e fazer a obra de Deus. Existem pessoas que acham que largar a mão do arado vai resolver o teu problema, vai só aumentar. Como é que Deus resolveu o problema de Isabel e Zacarias? O texto diz, e ele exercendo o seu ministério. Então, enquanto você exerce o seu ministério, Deus vai cuidando das coisas aí. Muita luta lá em casa, não vejo conversão, parece que quanto mais eu busco, piora. Isso é balela, é o inimigo tentando te persuadir. Mas aí você continua fazendo a obra. E o inimigo falando e você não dá ouvido para ele, não dá brecha para o medo tocar o teu coração. Entende? Porque quando o medo vem, a gente começa a fazer o quê? Desacreditar. Você começa a ver, verdadeiramente eu não vejo mudança. Olha só como esse marido é tribuloso. Essa mulher não toma jeito. Esse filho é só misericórdia. Essas coisas que acontecem, ok? Ele fala, meu Deus, tenho me dedicado à obra de Deus, olha o que eu tenho ganhado. Então ele vai lançando, tentando colocar todo um cenário de trevas na sua vida. Mas eu digo que isso tudo é uma farsa do adversário. E nós temos que manter a posição firme no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá. Aí ele diz, e em nada vos espanteis dos que vos resistem. Resistem aqui antikeimai, que significa ser totalmente contra, ou seja, aqueles homens eram totalmente contrários aos crentes em Filipos. Opor-se-á, ficar contra, resistir. Eram pessoas que não arredavam o pé, sabe? Ficava teimando ali, perseguindo eles. Ser hostil em relação a eles. O que é ser hostil? Que manifesta inimizade, agressividade, má vontade, mau humor. Eram pessoas que esboçavam tudo isso e manifestavam na verdade. Agora, as escrituras sagradas enfatizam que o Senhor está conosco e não devemos temer qualquer que seja o adversário. No Salmo 118:6 diz, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. Está escrito em Mateus 10:28, Jesus falou,
Vocês não devem temer os que podem matar o corpo, mas vocês devem temer aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma, ou seja, Deus, no inferno, né? Então olha o que a Bíblia nos ensina. Não devemos temer quem quer que seja. É isso que as Escrituras nos ensinam. O povo de Deus não deve temer demônio, não deve temer instituições, não deve temer ninguém, quem quer que seja. Agora entenda uma coisa, por isso Paulo incutiu no coração deles a mensagem do Evangelho, no caso nos Filipenses. Qual foi a mensagem que ele incutiu primeiro, antes de tratar desse assunto da perseguição? O viver é Cristo e o morrer é ganho. O que Paulo falou? Seja pela vida, seja pela morte, Cristo será o quê? Glorificado. Quando eu tenho essa mentalidade, onde está o medo aqui? Se você não tem nem medo de morrer, acabou o medo. Espera lá, qual que é o maior temor de todos na terra? É a morte. Se nem medo da morte você tem, vai ter medo que algo não dê certo, que você não avance, que você não aconteça. Acabou o medo, aqui acaba. É forte isso. Por isso que Paulo está dizendo, ali adiantando para eles, né? Veja só que coisa tremenda. Porque se alguém falar, eu vou te matar, ok, mata. E o que vai acontecer com o crente se ele morrer? Vai ganhar, porque ele ganhou o céu, não perdeu. Alguém pode dizer, está perdendo. Perdendo o quê? Se está indo direto para a presença de Jesus, perde o quê? Isso é mentalidade de Cristo, ok? Meu Deus. Salmo 27, do 1 ao 3, olha que texto lindo, sobre por que nós não devemos temer, ó. Olha lá, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Está perguntando, quem eu vou temer? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? É a mesma coisa, de quem temerei? Ó? Quando os malvados, aqui está falando dos homens agora, meus adversários e inimigos investiram contra mim, ó, para comer as minhas carnes, ou seja, me destruir, me matar, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, como aconteceu com Eliseu, e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, todo um exército lutando contra mim, tentando me derrubar, eu vou continuar confiando nele. Pega isso aqui. O Senhor dissipa toda treva, porque Ele é nossa luz, e toda perdição, porque nele não há, nós não estamos perdidos, nós na verdade encontramos, e ainda dissipar toda fraqueza para a morte. Não devemos temer as forças espirituais, nem os homens maus, porque todos cairão diante de Deus, em quem temos colocado a nossa confiança. Quem sabe o inimigo está se opondo, quem sabe não está se opondo, e até mesmo homens maus, guiados pelo inferno, estão ali lutando contra você, contra a sua fé, contra a sua família, enfim, contra a obra de Deus na sua vida, e eles estão ali a todo custo, resistindo, mas você tem mais força do que eles. Por quê? Porque o Deus que você serve é que está com você. Você não está nas trevas, tem luz aí, o Senhor é a tua luz. Você não está perdido, porque o Senhor é a tua salvação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E o resultado você já sabe, o salmista adiantou, eles vão recuar e vão cair, ok? Vão tropeçar e cair. Parte B do versículo. O que para eles, na verdade, é indício de perdição. Aqui é uma lição muito importante. Essa palavra o que aqui é retis no grego, que é a qual coisa, pode ser traduzida a qual coisa, refere-se à atitude inabalável dos filipenses diante daquela oposição, ok? De forma inabalável na fé, Daniel continuou a orar, mesmo diante da ameaça de morte na cova dos leões. Não fizeram um decreto? Quem clamar qualquer outro Deus que não seja o imperador, vai ser jogado na cova dos leões e acabou. Fizeram um decreto para fazer o que com Daniel? Meter medo nele, espantar ele, os adversários querendo destruir ele. Mas agora, o Daniel, ele se manteve numa atitude de fé inabalável, diante daquela oposição. E eu leio Daniel 6,10, algumas lições aqui. Eu vou ler todo o texto e depois comento. Olha o que ele fez diante da oposição. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ou seja, o decreto foi dado. Olha o que ele fez.
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto, vai guardando isso, janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes, costumava fazer. Então, ou seja, os adversários não mudou o estilo de vida dele. Tem gente que não dorme mais, que não vive bem mais por causa dos levantes. Que negócio que é esse? Daniel continuou vivendo do mesmo jeito. Vai deixar ele te tirar aí, tirar a sua paz? Vamos lá. Olha só que coisa tremenda. A oposição dos inimigos queria intimidar Daniel, colocar medo e roubar dele primeiro a paz. Porque ele, olha só, não roubaram a paz dele, porque ele entrou em casa. Irmão, qual é o lugar mais gostoso de se estar nessa terra? É claro, fora a casa de Deus. É na nossa casa. Não existe um lugar mais maravilhoso, por mais simples que seja. É a nossa casa. E está escrito em Isaías 32:18, diz: meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Isso é promessa de Deus para tu. Olha lá, levanta a mão e recebe. Essa é promessa, está escrito 32:18 de Isaías: o meu povo viverá em paz tranquila em seu lar. É isso que Deus tem para você, a paz dentro da tua casa, a paz do evangelho na tua casa. Então tentaram roubar a paz dele. O que ele falou? Aqui a paz da minha casa ninguém vai roubar não. Queriam roubar o que de Daniel? Meter medo para roubar o que? A intimidade. Ele entrou na onde? No quarto. Mateus 6,6, falando: vai roubar minha intimidade com Deus não. Opa, a intimidade com Deus, vamos continuar do mesmo jeito. Vai até melhorar agora a intimidade com Deus. Vou até me aproximar mais do meu Deus. Luta não tira, decreto de inimigo não tira crente da presença não, meu filho. O que mais que o inimigo tentou roubar de Daniel e não conseguiu? A esperança. Porque janelas abertas para Jerusalém. Qual que é a nossa esperança? A volta do Senhor. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. Alguém ainda espera Jesus ainda? O inimigo não pode colocar medo em você e roubar a esperança do céu eterno, irmão, com Cristo. Outra coisa que ele tenta roubar, a disciplina espiritual. 3 vezes Daniel continuou orando ao dia. Por quê? Porque Daniel vivia o quê? A história de Deus na vida dele. Porque toda a história tem começo, meio e fim. Então, como diz o texto, ele orava 3 vezes ao dia. O que ele está dizendo? É Deus que está escrevendo a minha história quando eu estou em oração. Enquanto você está de joelho dobrado, ó Deus escrevendo a tua história, ó. Não, quem define a tua história não é os adversários, não são os homens maus, nem muito menos Satanás. Quem define a tua história é o Deus que você busca continuamente. Se tem uma coisa que é ruim, é uma lástima, uma pessoa que não tem uma vida de disciplina, vive uma vida desregrada. A gente tem que ter hora para tudo, ok? Tem que ter hora para tudo. E principalmente estou falando aqui da disciplina espiritual. Você tem que ter uma disciplina espiritual diária com Deus, de leitura, de oração. O inimigo quer roubar essa disciplina aí, viu? Você viver uma vida desregrada. Hoje não deu. Amanhã não dá de novo. Hoje estou cansado. Pare com isso, o inimigo está te roubando. Outra coisa, o inimigo não conseguiu, o medo ali não conseguiu tirar dele o quê? Sua posição de bênção. Porque o texto diz que ele se punha de joelhos. E pasme, a palavra de joelhos aí é berar, que significa abençoar, ajoelhar. O sentido do texto aqui provavelmente é isso. Quando os sacerdotes ministravam a bênção, as pessoas se colocavam de joelhos, ou seja, quem dobra os joelhos diante de Deus é abençoado. Então, estar de joelhos na dependência de Deus é uma posição de quem está abençoado. A bênção de Deus flui diante de um joelho dobrado. Enquanto você estiver nessa posição de bênção, é posição espiritual, vocês estão me entendendo? Quando você estiver nessa posição espiritual, as bênçãos de Deus vão continuar fluindo sobre a sua vida. Não tirou de Daniel, veja,
O medo não tirou de Daniel o fervor espiritual. Continuava fazendo o quê? Orando. Oração fala de fervor espiritual. Não tirou... O que mais não tirou dele? A gratidão, dava graças, continuava lá dando graça, no meio da luta dando graça, no meio da perseguição dando graça, no meio dos problemas dando graças a Deus. Não se lamente, agradeça, não murmure, dê glória a Deus, agradeça a Deus, a obra já foi feita no Calvário. Não reclame pelaquilo que você não tem, queria ter, não murmure pelaquilo que você está vivendo de difícil, não queria estar vivendo, mas agradeça por todos os benefícios que Ele tem feito. Que é mais que o medo não tirou de Daniel, ó, como orava e dava graça diante do seu Deus, ou seja, não roubou a presença de Deus da vida dele. Olha lá, diante do seu Deus, o medo não pode roubar a presença de Deus. Daniel andava na presença de Deus, permanecia na presença de Deus e vivia nessa presença maravilhosa. Meu Deus, quanta lição. E a última delas, como também antes costumava fazer. Irmão, costumava fazer, isso fala do seu devocional diário. Costumava fazer, devocional diário. Não deixa as coisas desta vida, os adversários, a carne, o mundo, nem Satanás roubar o teu devocional. Tem gente que está sendo roubado. O que é devocional? Aquele dia que você separa para orar, ler e ter comunhão com Deus. O celular está roubando algumas pessoas. Esse tem sido o adversário, ok? A falta de atenção, a preguiça. Tem pessoa que não lê por preguiça espiritual, ok? Então Deus está dizendo, não deixa o inimigo roubar, não deixa os opositores roubar. Tem gente que vai costumava fazer, diariamente, de segunda a domingo, devocional diário, leitura diária da palavra. Olha lá, tem gente que já não tem mais o prazer de manusear o livro. Meu Deus, às vezes eu sinto vontade de pôr a Bíblia como travesseiro e dormir agarrado com ela assim. Então, eu estou falando sério. Às vezes dá vontade, mas não é fanatismo não, é paixão mesmo. Porque a palavra está no coração, ok? Mas algumas pessoas estão sendo roubadas. E hoje, se posicione na fé hoje. Deus vai dar um devocional forte para você. Eu recebo aqui, devocional forte. As muitas ocupações, muitas coisas do dia a dia vai tentando roubar. Vamos lá. Aqui vai começar a esquentar. O que para eles, na verdade, esses opositores, é indício de perdição. A palavra indício aí, gente, é a palavra grega endeixis, que significa, olha lá, sinal evidente, demonstração, prova ou clara indicação. O comportamento firme na fé, conforme vemos no verso 27, e corajoso, conforme o verso 28, dos irmãos, ou seja, dos filipenses, é o sinal de clara indicação. Ou seja, o que é clara indicação? Que não deixa dúvidas da ruína dos adversários. Que forte! O posicionamento firme e corajoso de Esther e Mardoqueu, no capítulo 4 e 5, eles entraram em jejum, em buscar ao Senhor. Ela não temeu em comparecer diante do rei, mesmo tendo, podendo a sua cabeça ser ali arrancada fora, ok? Ela teve um posicionamento firme e corajoso. Isso foi um sinal evidente de que Ramã iria cair. Então veja, quando nós tomamos uma posição firme, isso é uma prova que não deixa dúvidas que o inimigo vai cair. Isso é tão forte. Eu vou dar o texto aqui para vocês, 6,13. E quem falou isso foi a própria mulher dele, veja só. Ramã, vocês lembram, fez um decreto lá, maligno, e para matar todos os judeus, ou seja, todos os crentes da época. E aí o que acontece? Mardoqueu e Esther, conforme já disse, tomaram uma posição firme de fé e coragem, porque ela estava com medo. Eu não sou chamada há 30 dias, se eu aparecer lá e ele não estender o cetro, eu morro. Mas aí ela falou, ok, então tá certo, entra em jejum, que eu vou colocar as minhas moças em jejum e vamos entrar na presença. Então ela foi firme. E Mardoqueu, mesmo estando sentenciado à morte, ele não saía da
posição da porta, estava lá. E aí veja como que Deus trabalhou, irmão. Deus começou a mudar o cenário. Se ele se acovarda, ele cai. Mas como ele permaneceu firme, isso foi uma evidência, uma demonstração clara, que não deixa dúvidas, que o inimigo cairia. E contou Ramã a Zeres, sua esposa, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, ou seja, é crente, olha lá, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Até a esposa do inimigo entendeu, esse posicionamento firme dele, você não vai conseguir vencer não. Essa coragem dele é indício, Ramã, a casa vai cair. O próprio inimigo sabe que quando o crente se posiciona, a casa dele cai. Pega isso aqui. Os inimigos não têm capacidade de vencer um crente fiel, porque a palavra aí prevalecerá significa não ter a força para ser superior. Então os inimigos não têm a capacidade de vencer um crente fiel, porque a sua força é o Senhor. E sabe o que aconteceu com os inimigos? Cairão. Sabe o que significa cairão? Ser nocauteado. Eu estou falando literalmente, porque a palavra no hebraico aqui é nafal, que significa ser lançado no chão, nocauteado. Pastor, o que significa isso? É que Deus impõe ao adversário uma derrota tão avassaladora que o deixa fora de combate ou de ação. Levanta a mão, você não pegou foi nada. Sabe essas lutas, sabe essa perseguição, sabe essas situações que querem lhe derrubar, serão incapazes de te derrubar, porque você se sujeitou a Deus, você resiste ao diabo e ele não vai resistir, ele vai ser nocauteado pelo Deus que você serve. Deus vai impor a ele uma derrota avassaladora e ele não vai ter chance nenhuma. Deus vai deixar esse inimigo fora de combate. Aleluia. Só essa, pelo menos essa, vai, põe a mão no terra, não precisa olhar, mas diga para ele: o que tentava te derrubar está sendo nocauteado. Alasse, camanjó, bricanda, lavachanda, elebacanda, rabagaia. Deus está impondo os adversários uma derrota muito grande. Então, quando o crente se posiciona na fé, você tem evidência clara, o inimigo vai cair. É isso que Paulo está dizendo, está vendo só? Igreja firme, em unidade, só prova uma coisa, só demonstra uma coisa, não há dúvida, ele vai cair. Você já viu Deus perder peleja, batalha? Pode estar no último suspiro de vida, aquele teu parente lá, mas se Deus falou que vai salvar, Deus pega nem que for pelo fio de escarlate, como pegou a casa de Raabe, não foi? Foi pelo fio. Fica firme, não tenha medo não, vai dar tudo certo. Tenha medo não, a sua fé é a fé mais que vencedora. É evidência para eles do que? Esse posicionamento firme de fé no evangelho, nossa, dos crentes, é evidência, ou seja, de perdição. Perdição, apóleia no grego, destruição total, ruína. A resistência inabalável dos crentes serve como um sinal, ou seja, um aviso, um pré-anúncio, já está avisando antecipadamente de que a causa dos oponentes está fadada ao fracasso, à ruína.
e que eles próprios enfrentarão a perdição eterna. Então esse posicionamento firme já é um pré-anúncio. Vai se perder, vai cair, vai fracassar. Toda a investida deles contra a igreja, contra o povo de Deus, não vai dar em nada. Daqueles que vivem no padrão de Deus, o Evangelho. Ok? Se você não tirar o olhar de Jesus, você não perde nunca. Fica olhando para Jesus. Vamos lá. 2 pontos aqui. O primeiro, os adversários têm que entender que a igreja é imbatível, invencível. Pelo menos por 3 coisas. Que está em Mateus 16, 18, eu tiro isso daqui, porque a igreja está construída em um lugar sólido, tem dono e tem promessa. O que Jesus falou em Mateus 16, 18? Edificarei. Segundo, a minha igreja. Terceiro, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Porta dos Hades aqui pode ser toda força maligna, toda força do mal. Então, olha só que coisa tremenda. Porque, olha só que a igreja não pode ser destruída, vencida, ela é imbatível. Primeiro, porque ela está edificada em um lugar sólido. A igreja está edificada em quem? Em Cristo. Edificarei a minha igreja em quem? Nele mesmo. Fala, a igreja, qual que é o meu e o seu alicerce? Cristo. É por isso que a igreja é imbatível, não por causa da igreja, mas pelo seu alicerce, que é Cristo. Segunda coisa, por que a igreja, os adversários têm que entender que a igreja é imbatível? Porque a igreja tem dono. Olha o que ele falou, pronome possessivo, minha. Se é minha igreja, porque ele é o dono dela. Você acha que você está andando aí, por aí como... Você tem dono, Jesus é o teu dono, Jesus é o teu próprio... Ele é o teu Senhor, é o Senhor da sua vida. E terceiro, as portas do Hades não prevalecerão. Aqui está inferno, mas no caso é Hades, né, o correto. Aqui essa palavra prevalecerão é uma palavra muito interessante no grego, que é a junção de 2 palavras, katá e rio, né, que dá a palavra katis rio. E tem um sentido de o quê? Olha só para você ter uma ideia. Esse prevalecerão tem um sentido de alguém que vence aquela pessoa e coloca o pé no pescoço dela assim, ó. Então olha o que o texto está dizendo: jamais as portas, as forças do mal poderão colocar o pé no pescoço da igreja e dominar ela, ser mais forte do que ela. Sabe por que a igreja não pode ser dominada pelas forças do mal? Porque Jesus é o Senhor dela. Sua mente não vai ser dominada, o seu coração não vai ser dominado, o seu corpo não vai desfalecer, a sua vida não vai perecer. Você tem um Deus poderoso. Segundo ponto, aqui é coisa séria. Os adversários que não se arrependerem serão totalmente destruídos, meus irmãos, e eternamente. Não se arrependerem, os demônios já estão condenados, mas os homens usados por eles, que não se arrependerem dos seus pecados, eles vão sofrer terrivelmente. Eu vou dar só uma pincelada, que o texto é um pouco extenso. 2 Tessalonicenses 1, do 4 ao 9. Olha só, vou pontuando aqui. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, ou seja, damos glória a Deus por vocês, nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência, que é perseverança, e fé, em todas as vossas, olha lá, perseguições e aflições que suportais. O que é suportar? Alguém está tomando a pancada, mas não desiste. Perseverança é alguém que não só está tomando, vocês já ouviram isso, a perseverança é alguém que não só, o suporte é aquele que recebe a pancada, mas não sai do lugar, mas a perseverança é aquele que toma a pancada e continua. Então, ou seja, de todas as formas o inimigo não ganha espaço na vida dele. Então aqui Paulo está dizendo o que para os irmãos? Através da vossa fé, a firme fé de vocês no Evangelho de Jesus, tem feito vocês glorificar a Deus em meio às perseguições e às lutas. Olha o 5, que lindo. Prova clara, ou seja, que não deixa dúvida, do justo juízo de Deus
para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Sabe o que esse texto está dizendo? Que é justo o juízo de Deus, essas perseguições, aflições, é porque Deus usa as dificuldades, as lutas, as perseguições, os problemas que nós vivemos, Deus usa para aperfeiçoar o caráter da nossa fé, para que nós não venhamos estar em falta alguma, como diz em Tiago: quando vocês caírem em várias provações, sois bem-aventurados. Por quê? Porque Deus vai se utilizando dessas situações difíceis para aperfeiçoar o caráter da nossa fé. Deus vai tirando todas as impurezas, todo o mau caminho. Deus vai tirando da nossa vida aqueles pecados, aquelas coisas que não agradam a Ele, e vai nos deixando alinhado na sua presença. Aleluia! Então veja, Deus é justo. Deus é justo, Deus não é injusto quando os seus servos estão passando por provação. Não, eles estão sendo purificados, lapidados e estão recebendo a dignidade para entrar no reino dos céus, está certo? Agora olha só, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que os atribulam. Agora está dizendo, olha como que Deus é justo. Vocês passam tribulação, mas vocês glorificam o Senhor, e Deus tem um propósito, está aperfeiçoando o caráter de vocês. Mas essas pessoas que causam tribulação na vida de vocês, não vai ficar por isso. Deus vai pagar para eles isso. Olha lá, em paga a tribulação, ou seja, as pessoas que te atribulam, escuta isso aqui que é muito sério, então não atribulem ninguém, porque quando você atribula alguém, Deus está dizendo, é eu que vou te atribular. Quando você causa tribulação na vida de outros, Deus está dizendo, eu vou te dar em paga isso. Você não tribulou, agora eu que vou te tribular. Olha que Deus fala para os adversários. Agora imagine, se existem pessoas no nosso país mesmo, diante de todos os segmentos, principalmente hoje em dia do político, se esses homens acham que tem causado tribulação na vida das pessoas, com toda a sua injustiça que tem feito, eles estão para ver o que Deus fará com eles. Se não se arrependerem, eu não quero nem estar perto quando Deus cobrar, mas nem perto. Não vai ser só uma noite mal dormida de sono que eles vão ter, não. Veja, e a vós que sois atribulados, olha o que vai acontecer: descanso. Descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, para você que hoje sofre perseguição, tribulação, descanso. Há um descanso preparado, há um descanso eterno e glorioso preparado. Versículo 8: olha o que Deus fará com os adversários, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus, ou seja, não reconhecem Ele como Salvador, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, não se converteram a Ele. Então Deus tomará vingança de todas essas pessoas, e ainda essas pessoas que perseguem a igreja, que perseguem os servos de Deus, Deus tomará vingança. Agora imagine Deus vindo como labareda de fogo, mas é tomando vingança. Imagina só. Se até o céu e a terra, o universo vai desaparecer quando o trono branco comparecer, imagine o ser humano o que não vai acontecer com ele. Mas agora olha só, aqui o verso 9, então olha o que Deus tem reservado para os adversários que não se arrependem, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Há pessoas que têm um pensamento equivocado, que acham que o sofrimento que vão viver no inferno, que é o diabo que vai atormentar ele. Não. O inferno não é tormento do diabo, porque ele mesmo será atormentado. É um tormento de Deus. Ah, mas Deus atormenta as pessoas? Isso faz parte da justiça de Deus. Se ele não fizesse isso, ele estaria sendo injusto, porque ele estabeleceu o padrão de justiça na sua palavra. Oh, Deus! Que Deus venha trazer arrependimento. Às vezes você olha lá, um serviço mesmo, só porque você é crente, ele luta contra você, tenta puxar o teu tapete, tenta lhe prejudicar. Tadinho dele. Mantenha a sua posição. Ele não vai resistir. Ele não vai resistir. E qualquer segmento, pode ser até no meio ministerial, viu? Que acontece. Está com perseguição, está com palhaçada, é Deus que vai tomar conta disso aí.
Vamos começar a concluir. Agora, versículo 28, a parte C. E em nada vos espanteis dos adversários, né, aqueles que fazem oposição. O que para eles, olha só, na verdade, uma evidência clara de que eles estão perdidos. Vão cair e ainda vão perecer eternamente. Mas para vocês, é evidência clara do quê? De salvação, e isto provém de Deus. Então pega isso aqui, gente. Salvação aqui é soteria no grego. E o conceito de salvação tem 3 aspectos: passado, presente e futuro. Qual que é o aspecto do passado? Nós somos justificados. Quando todos nós estávamos condenados, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Quando eu e você confessamos a Cristo, nós passamos a ser justificados. O que é isso? Deus bate o martelo e diz, o Pai chega e bate o martelo e diz, você está perdoado de todos os seus pecados. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço por aqueles pecados. Então Deus não pode cobrar o mesmo pecado 2 vezes. Se Cristo já pagou o preço do pecado, não é que eu sou justo. A justiça de Cristo é tributada a quem? É imputada a mim. Então esse é o aspecto da salvação no passado. Nós somos justificados e agora passamos a desfrutar de todos os benefícios da justificação. Ou seja, de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Porque quando Ele disse, está consumado, agora você tem direito a tudo quanto Deus prometeu, ok? E agora o aspecto presente da nossa salvação. Uma vida controlada pelo Espírito Santo e em santidade. Esse é o momento que nós estamos vivendo. O momento presente da nossa salvação é uma vida controlada pelo Espírito Santo e não pela carne. Por isso que alguém fala, não aguentei, fui e fiz. Não é que você está sendo controlado pela carne ainda. Não aguentei, quando eu fui ver, olhei. Quando eu fui ver, bebi. Quando eu fui ver, fumei. Enquanto você estiver no controle da carne, você faz isso. Agora, quando a salvação chegou, a salvação chegou aí, quando a salvação chega, é o Espírito que toma o controle da sua vida, da sua mente, do seu coração. Aí você diz, pecado aqui não, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. E agora, o que Paulo está falando aqui, evidência de salvação, ele está falando da salvação futura. Qual que é o aspecto futuro da salvação? A glorificação do nosso corpo. Quando nós vamos estar no estado eterno, no novo céu e na nova terra. No caso, para nós, só estamos esperando esta fase, a fase da glorificação. E agora entenda isso aqui comigo. A firmeza na fé no Evangelho de Cristo diante da perseguição é o sinal claro, a prova que não deixa nenhuma dúvida da salvação dos filipenses. A firmeza na fé é a evidência clara de uma fé genuína e da graça de Deus que opera neles. Por isso, o apóstolo Paulo traz a memória de Timóteo. Timóteo estava desfalecendo com as perseguições, Timóteo estava esmurecendo a fé, trazendo para os dias de hoje, querendo até entregar a carteirinha do ministério. Parei com o ministério. Ele estava querendo fazer isso, mas Paulo falou, opa, pera lá. A sua resistência na fé, a sua postura firme na fé, é uma evidência clara da salvação que opera em você. E outra evidência clara, como já vimos, que o inimigo vai cair, por que você vai retroceder? Tá doido, é? Aí olha que Paulo fala para ele, deixa eu só lembrar você de uma coisa. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Olha que Paulo falou. Fingida aqui significa uma fé sem disfarce, uma fé pura, sem mistura. Então, olha lá, por ele ter uma fé genuína, qual que é o lembrete que Paulo dá para ele? Por esse motivo, 6, vamos lá e depois eu comento. Por esse motivo, esta é a razão, por causa da fé genuína. Te lembro que desperte o dom de Deus. Aí no verso 7 ele diz, porque Deus não nos deu espírito de temor, aqui é covardia, mas de poder, que aqui fortaleza é poder, de amor e moderação. Vamos lá, eu aplico a palavra. A fé no Evangelho de Cristo não pode ter disfarce, senão as provações e perseguições vão desmascarar essa fé, vão tirar o disfarce dessa fé. Se você tem, quando eu digo você, estamos todos inclusos aqui, é uma palavra para todos nós. Se eu tenho uma fé, o que é disfarçada?
Alguém fala, não, isso aqui é fé. Ó, isso aqui é fé. Só que ela só está por fora. É só um disfarce. Não é fé, está disfarçada de fé. É algo externo, aparente, mas não tem conteúdo em si. Não crê de fato no Senhor, não está firme de fato no Senhor. Então o que Paulo falou? As perseguições e as provações vai tirar a máscara da fé. Agora, meu Deus, isso é violento. Agora o que ele está querendo dizer então? Então essa fé verdadeira, essa fé genuína, o que ela faz? Desperta o dom, ou seja, mantém a chama da vida espiritual e do ministério acesa em seu nível máximo, porque Deus não nos deu espírito de covardia e de medo, mas de temor. Sabe o que eu quero dizer para você? Todas as lutas, problemas que você tem enfrentado, perseguições e aflições, não podem roubar a sua fé em Cristo, não pode roubar a certeza da sua salvação, porque essa fé não é uma fé mesquinha, essa fé não é uma fé, ou seja, disfarçada, esta é uma fé autêntica, esta é uma fé verdadeira. Você não está disfarçado de um crente de fé, você tem fé e tem fé para valer, e agora que você vai usar essa fé mesmo, é agora que você vai colocar essa fé em ação mesmo, e agora por esse motivo, não vai perder o fervor, não vai perder o fogo, não vai perder o avivamento, vai ser fogo no alto, vai ser fogo no alto, é fogo no seu nível máximo, é ministério vibrante, é vida espiritual acesa, porque o Espírito que habita em você é de poder, é poder, é poder. O que é poder? É ação sobrenatural, é uma glória divina em você. Levante uma das mãos para o céu, e eu te dou os 30 segundos para você começar a glorificar ao nome do teu Deus, porque a sua resistência, a sua firmeza na fé é uma prova clara da sua salvação, que a salvação opera em você. Você não é um bebezinho chorão que vai largar a mão do arado, que vai desistir, porque Deus disse, Ele disse, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, e nós não somos do que recuam, mas aqueles que permanecem para a conservação da alma. Adabacanda, alabande, cova, xéria, alabacanda, arabaxande, comanai. Essa luta vai saber que essa fé é verdadeira. Essa perseguição vai saber que essa fé é verdadeira. E ela vai entender que ela vai ter que cair. Ela vai ser nocauteada. E ela vai entender. Oh, marraço que mandioria. É bacana, labaxanda, candara, bassúria. É macaço. O bacanto, lebraxere, me clama, nasce. Está descendo uma graça de Deus aqui. Olha só, o Espírito de poder está descendo aqui. Poder é uma ação sobrenatural do Espírito. Quem habita nesse corpo, quem habita nessa vida, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu. Não vai ter brecha para fraqueza, não vai ter brecha para desistência, não vai ter brecha para o inimigo meter medo. Hoje você põe essa fé em ação. Hoje você manifesta essa fé. Se você dava lugar, é agora que você vai dar mais lugar mesmo. Se você adorava, é agora que você vai adorar mesmo. Se você falava em línguas, agora que você vai dar rajada mesmo. Se você jejuava, põe a mão aí na cabeça. Eu não sou de fazer isso, mas Deus está mandando. Huracão da Arabagaia. E diga para o seu irmão: o poder do Espírito vem sobre ti agora. Receba uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Canassúria. Ebacadora gabacha de quebra. Elebacanda rabaxande comanassa. Upacaba xera canda. Upacalassúria candaraia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Isto provém de Deus. Isto aqui é tudo que até o momento Paulo falou. Aqui é, no caso de apó no grego, origem do lugar de onde está ou vem. Olha o que Paulo está dizendo. Isso enfatiza que a destruição dos adversários e a força para resistir o mal e vencê-los, essa coragem é o próprio resultado de salvação que não vem da nossa capacidade humana, mas vem do próprio Deus. Salmo 87, 7, eu encerro aqui. Lê comigo, 3, 2, 1. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, aumenta o volume. Todas as minhas fontes estão em ti. Qual vai ser o louvor que você vai cantar? Todas as minhas fontes estão. Levante as duas mãos e grita bem forte. Você vai dizer com toda a força da tua alma agora. 3, 2, 1. Aleluia, aleluia. A fonte, a origem de toda a força, de todo o ânimo, de todo o bem-estar físico e espiritual e sustento para a vida em geral, encontra-se em Deus. Pastor, eu preciso de salvação, encontra-se em Deus. Pastor, eu preciso de cura, encontra-se em Deus. Pastor, eu preciso de renovo, vem de Deus. Pastor, eu preciso de uma provisão, vem de Deus. Pastor, eu preciso de uma vitória, vem de Deus. Pastor, é de Deus, é de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Cana sorebacando, rebaixando a cópia, eleba para canta, elebaixando a comanai. Ô Davi, dá um passo aqui na frente, aí, na frente do Mateus aí, meu filho. Huracão, elebrastube que me nasce. É você, servo de Deus. Levante as duas mãos aí. E o Mateus com a mão aí mesmo, foi o Espírito que fez isso. Se o inimigo pensou que tinha te derrubado, que ia tirar o teu vigor, as tuas forças, está enganado. A tua resistência, a tua firme fé verdadeira do Evangelho é prova que o adversário começa a cair, é prova que ele começa a cair, e é prova que você não é fogo de palha, mas você é um salvo, você é um salvo. Receba agora a renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo te toca com renovo, com cura, com fortalecimento, e te diz: eu sou Deus que não te desampara. Ora mandará subidegessa canda lavassúria, ande candará suideplovias. Aleluia. Eu sei que tem umas pancadas que dói, é verdade. Eu sei que tem umas pancadas que a gente toma que fala: meu Deus, será? Mas há uma mão poderosa sobre você. Há uma presença poderosa sobre você. Há uma graça poderosa sobre você. A graça, a salvação opera na sua vida. Opera. Você não estava disfarçado de fé. Você não estava disfarçado de crente, não. A obra é verdadeira que foi feita aí. Meu Deus do céu. Ô irmão, quem crê, eu estou falando em nome de Jesus, quem crê que de fato o adversário não vai resistir, quem crê nisso? É forte isso aqui, essa palavra. Oh meu Deus, aonde estava tendo investida do inimigo contra a tua fé, contra a tua vida, vai começar a se desmoronar. Vai haver salvação sim, vai haver libertação sim, vai ser o nome de Deus glorificado sim, porque Deus... Eita, Deus está forte aqui. Deus é a tua fonte. Deus é a tua fonte. Eu vejo Deus fortalecendo pessoas aqui.
Eu vejo Deus dando firmeza espiritual hoje aqui. Eu vejo a sua face dura contra o inimigo. Você não vai amolecer. Você não vai entregar os pontos. Você não vai abrir mão. Hoje você vai fazer a tua face sisuda e vai dizer: a fé que eu tenho é de verdade. Eu tenho uma fé no meu Cristo que não desistiu, que não parou, que não foi vencido. Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu encerro dizendo: o crente que se comporta como um cidadão do céu, cujo padrão de vida é o Evangelho de Cristo, e que está firme nessa fé, de modo algum vai se deixar ser amedrontado pelos adversários, porque Deus é sua fonte de vida.